A saga Devil May Cry é amplamente conhecida como o pai do hack and slash, um gênero que perdeu sua força nos últimos anos, mas que nos anos 2000 foi uma febre absurda, com seu primeiro título sendo um sucesso absoluto. E mesmo com sua sequência sendo uma das piores atrocidades já criadas pela humanidade, no Devil May Cry 3 se redimiram bastante, se tornando um dos jogos mais icônicos de todos os tempos, e também responsável por salvar a franquia da falência e novamente ter colocado Devil May Cry no mapa. E com o lançamento de DMC4 sendo um sucesso de vendas, vendendo 2 milhões de unidades só no primeiro mês e sendo até hoje o segundo jogo mais vendido da saga, foi de se imaginar que logo depois viria uma sequência do caçador de demônios mais badass do mundo dos games. Mas 2 anos depois de DMC4, em 2010, a Capcom simplesmente lança esse trailer. What is your name? I will ask you again. What is your name? My name is Dante. Irmão, o que caralhos fizeram com o meu Dante? Por que o Dante virou emo? Por que o Dante tá fumando? E o mais importante, cadê o cabelo branco do Dante? O que fizeram com o meu garoto? O anúncio desse reboot foi uma voadora de 2 pernas na cara dos fãs. A recepção dos fãs foi bem negativa e com razão. Por que eles fariam um reboot de uma saga sendo que os últimos lançamentos foram um sucesso? Esse reboot foi algo tão necessário quanto uma bicicleta para um peixe. Definitivamente ninguém pediu por esse reboot. Mas 10 anos depois, já com o DMC5 lançado, pode-se dizer que o tempo inocentou DMC Devil May Cry. E mesmo sendo um reboot completamente desnecessário, não dá pra negar que DMC Devil May Cry é um jogo do caralho. Tá, mas se DMC4 passou longe de ser um fracasso, por que mesmo assim rebootaram a saga? Para responder essa pergunta, precisamos analisar um pouco o contexto da época. Devil May Cry 4 foi lançado em 2008 e um ano antes foram lançados 2 títulos que foram os pioneiros na ascensão dos jogos hollywoodianos, Uncharted 1 e Call of Duty 4 Modern Warfare. Ambos os jogos não queriam focar somente em ser um jogo divertido, e sim trazer um enredo mais profundo, uma história mais madura e uma vibe se aproximando mais de um filme de ação, e isso deu bastante certo. Um mês após o lançamento, o DMC4 já tinha vendido 2 milhões de cópias pelo mundo, enquanto o Uncharted 1, 2 meses depois, tinha vendido um pouco mais de 1 milhão de cópias. Mesmo tendo vendido menos que DMC4 na época, Uncharted teve vendas muito boas, considerando que era uma nova IP, e era nítido o potencial que esse tipo de jogo mais cinematográfico tinha, tanto que em Uncharted 2, após um ano de lançamento, ultrapassou a marca de 3,8 milhões de cópias vendidas, e o COD MW2 passando de 4,7 milhões de cópias vendidas somente no primeiro dia de lançamento, superando por muito DMC4, que no período de um ano vendeu pouco mais de 2,3 milhões de cópias. Com isso, várias empresas queriam surfar na onda dos jogos hollywoodianos, inclusive a Capcom, que pegou sua franquia de maior nome, conhecida por ser a criadora do gênero de survival horror, e transformou em um jogo com vibe de filme de ação da época. E o pior disso tudo é que deu muito certo, com Resident Evil 5 sendo por muito tempo o jogo mais vendido da história da Capcom. E isso cresceu e muito os olhos da empresa, que queria fazer algo parecido com sua outra franquia amada, visando ao máximo o lucro.
Mas da mesma forma que não fazia nenhum sentido transformar a sua franquia de survival horror em jogos de ação, não fazia sentido nenhum transformar Devil May Cry, que é uma saga com muita cara oriental, e adaptar para os moldes ocidentais. E então decidiram, sem absolutamente ninguém pedir, rebootar a saga para poder ficar com mais cara de jogo americanizado para tentar captar mais jogadores, e simplesmente cagaram para os fãs de longa data da franquia. Isso claramente causou uma revolta gigantesca entre os fãs, já que a Capcom naquela época estava quase se tornando uma EA Games da vida, sacrificando suas franquias mais amadas em prol do lucro máximo. Ainda bem que hoje em dia ela se redimiu bastante. O jogo se passa na cidade fictícia de Limbo City, que é claramente inspirada em Nova York e Los Angeles em alguns pontos, e mostra esse careca simplesmente ameaçando o presidente pelo telefone. Esse cara é nada menos que o Mundus. Pois é, esse é o Mundus da história original, e esse brocha aqui é o Mundus do reboot. Logo depois corta pro Dante saindo de uma noitada com duas diabinhas e ele acordando de ressaca no cafofo dele. Enquanto no início da saga original mostra o Dante empreendedor querendo construir seu próprio negócio, aqui simplesmente mostra um Dante vagabundo que a primeira coisa que faz assim que acorda é tomar um gole de cachaça pura. Simplesmente incrível. Logo depois alguém bate na porta dele e ele vai simplesmente atender a porta pelado, irmão. Esse cara tá se esforçando ao máximo pra parecer Ed, puta merda. Essa guria se chama Cat, ela avisa que o Hunter tá atrás dele e aqui eu devo admitir, cara, essa cena é simplesmente maravilhosa. Get your filthy fucking claw off my trailer. Missed. Só que logo depois vem uma cena muito irritante, cara. A Cat tá ali pra tentar salvar ele, pra tentar tirar ele do limbo, tá ali se arriscando. E olha o que esse desgraçado fala pra ela. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. If I pull the trigger? I'll die. I'm risking my life here for you. I want to help. I don't need your help. Depois de ter cuspido na cara dos fãs, o Dante vai lá e mata o Hunter, com a ajuda da Cat pra variar. A Cat vai atrás dele de novo e novamente temos que ver o Dante sendo um pé no saco, irmão. Please? I helped you back there. I didn't ask for your help. Depois de fazer esse cuduce, ele entra no carro, eles vão para uma base de um grupo secreto chamado A Ordem, que quer lutar contra os demônios que comandam esse mundo fora da vista das pessoas, através de lavagem cerebral usada pelos jornais, programas de TV e até mesmo nos refrigerantes. O líder da Ordem é o irmão gêmeo de Dante, o Virgil, que foram separados na infância e tiveram suas memórias apagadas. Virgil tenta convencer ele a entrar para essa luta, pois segundo ele, por eles serem Nephilims, que no mundo do jogo são frutos de uma relação entre um anjo e um demônio, são os únicos que podem derrotar mundos. But you'll be making a grave mistake. Not just for yourself, but for mankind. For mankind? Yes. What makes you think I give a shit? Sinceramente, Dante, com todo respeito, vai se fuder. Ele se recusa a ajudar no começo, mas depois que o Virgil revela que o Mundus matou a mãe deles e que para deixá-los seguros, Sparda, o pai deles, teve que apagar suas memórias, ele decide ajudá-los para conseguir se vingar de Mundus. Apesar de ser uma proposta bem diferente do padrão da saga clássica, não vou mentir que achei a proposta bem interessante, mas parece que querem forçar demais que o Dante tem um coração de pedra, que ele não se importa com a humanidade, para mais na reta final do jogo mostrarem que ele evoluiu, que ele passou a se importar com as pessoas, para poder dizer que ele teve um desenvolvimento bem feito, mas que pelo menos pra mim isso só serviu pra deixar o personagem irritante até a metade do jogo. Na saga clássica, o Dante desde o início se importa com a humanidade, ele quer ajudar as pessoas, e o Virgil é que é o irmão egoísta que é capaz de destruir toda a humanidade pra conseguir o que quer, mas o Dante tá lá pra impedi-lo, pois é o dever moral dele proteger a vida humana, mesmo sem receber nada em troca. O desenvolvimento do Dante pode até ter sido muito paia, mas tem uma coisa que esse jogo dá aula até hoje é na sua gameplay. Você pode até odiar esse
Dante do reboot, mas não dá pra negar que a gameplay desse jogo é simplesmente insana de boa. Ao invés de você trocar de armas apertando os gatilhos direito ou esquerdo, assim como nos jogos anteriores, aqui você precisa segurar o gatilho. O gatilho direito são as armas demoníacas e o gatilho esquerdo são as armas angelicais. E para trocar para Rebellion, basta soltar os gatilhos. Para o jogador que já está acostumado ao formato clássico, esse esquema de troca de armas pode ser muito estranho, mas quando você pega o jeito, vê que esse esquema de troca de armas também possibilita você fazer combos infinitos, assim como nos jogos anteriores. Infelizmente, no reboot não tem mais o sistema de estilos que tinha no DMC 3 e 4, que dependendo do estilo que você jogava na missão, tinha um set de golpes diferentes. No reboot você só vai comprando os golpes pro Dante normalmente, o que, querendo ou não, deixa o jogo bem mais noob-friendly em comparação ao DMC 4, por exemplo, onde a gameplay com o Dante até hoje tem um dos sistemas de combate mais complexos de todos os tempos, mas ainda assim não deixa de ser uma ótima gameplay, porém com algumas ressalvas. Por mais que a gameplay seja excelente, o jogo não tem trava de mira como nos jogos anteriores, o que é um problema gravíssimo, e também tá aquela coisa chata dos inimigos que só são derrotados usando armas angelicais ou demoníacas, que por mais que colocam dificuldade a mais no jogo, acaba por muitas vezes quebrando o flow do combate por simplesmente você ser obrigado a trocar de arma porque a cor do bichinho é diferente. Ainda bem que esses dois pontos foram corrigidos na Definitive Edition de PS4, mas como no PC não teve essa mudança e foi por onde eu joguei para fazer esse vídeo, são pontos que vale a pena ressaltar. Outro ponto bastante positivo do game são os cenários, que digo com tranquilidade que, pelo menos pra mim, são os mais criativos de toda a saga. Você tá andando de boa pelo cenário e do nada você é levado pro limbo e então todo o cenário se transforma, ficando um visual bem psicodélico. Quando você tá indo enfrentar o Bobby Barbas, com você literalmente entrando no programa de TV para enfrentar ele. Na missão 13, que é a fase da balada da Lilith, com você tendo que passar pelos desafios dela com aquele cenário incrível, e que pra mim é a melhor missão do jogo, muito por conta do cenário criativo. É uma variedade de cenários bem interessante em comparação com o próprio DMC5, que é um jogaço, mas os cenários são bem mais ou menos, na minha opinião. Eu pelo menos não lembro de ter achado nenhum desses cenários do jogo desinteressante. Até pra platinar o jogo, que eu tive que zerar ele várias vezes e passar pelos mesmos cenários várias e várias vezes, eu não enjoei dos cenários, eu realmente acho eles bem legais. Então o cenário também é um ponto positivíssimo desse reboot. Dito tudo isso, eu considero o DMC um jogaço, mas com algumas ressalvas. Como dito antes, a construção do Dante, que por mais que no final ele vá se redimir, até a metade do jogo ele é um personagem extremamente insuportável, muito chato e que eu tenho vontade de socar toda vez que ele abre a boca. E também algumas escolhas questionáveis de gameplay. E tem um ponto que eu não sei se dá pra chamar de defeito, que é o jogo ter uma gameplay bem mais acessível que o DMC4, que tem um oceano de profundidade em comparação ao reboot, mas tem gente que acha isso um ponto positivo. Então essa eu deixo pra vocês decidirem. Muito do hate que ele sofreu já foi embora porque a Capcom voltou atrás na saga principal e lançou o DMC5. Por mais que DMC seja um jogo desnecessário, ele é um jogo bem divertido e que vale o seu tempo, mesmo sem ninguém ter pedido por ele. Meu muitíssimo obrigado por você ter assistido até aqui. Nos vemos numa próxima. Valeu, falou, tamo junto e boa jogatina.